Pois é, Matheus, o assunto do dia aí, a gente está gravando esse vídeo no sábado à noite, das últimas 24 horas. As redes sociais só falam num assunto que pegou todo mundo de surpresa: a venda de Wagner Leonardo para o Grêmio. Ainda os detalhes foram já anunciados, os detalhes em termos de monetários, né? Mas a questão ali da parcela ainda não está muito bem esclarecida. Há também alguns questionamentos no sentido de como foi o processo, né? Tudo isso ainda vai se desvelar mais para frente, mas o que a gente tem agora algumas perguntas importantes para se fazer para o futuro do Vitória. Então, queria começar aqui essa conversa primeiro. Te perguntei em relação ao valor da negociação. Não sei se você tem um valor aí cravado, só para a gente trazer o vinte e valor seis milhões. cravado. 26 milhões de reais, né? A Isso. informação preliminar é de que a venda foi em quatro parcelas, isso Quatro ainda vai ser parcelas, 100% confirmado, mas é o que temos de informação. Então, te perguntaria primeiro sobre esse valor. As pessoas, muita gente questionando, descendo a lenha na diretoria, no sentido de que potencialmente, né, em valor de mercado, o Wagner teria um potencial aí de mercado muito mais alto para o Vitória. Trouxeram até alguns exemplos que, para mim, um pouco infundados, comparando, por exemplo, com vendas que o Bahia fez de Tassiano e de Biel. Enfim, queria te ouvir um pouco de 0 a 10, assim, onde você colocaria a nota para o valor dessa venda em termos de benefício para o clube aí? Acho que antes de a gente ir, até antes de eu falar essa questão da nota que você me perguntou, acho que, perdão, a gente tem que colocar alguns pontos assim, né, que podem formar essa opinião, essa nota, né? São situações que envolveram essa negociação que impacta diretamente no valor final, né, desses 26 milhões, aproximadamente aí 26 milhões de reais, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que levantar, né, que há pouco mais de um mês o Vitória fez uma movimentação para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, então acho que isso já foi um sinal, né, de que negociações mais concretas poderiam estar acontecendo, né? Acho que o Vitória não é uma segurança proativa do clube, mas não ia fazer isso à toa. É, E um segundo ponto também que eu acho que foi a negociação de Esteves, né, que eu acho que também teve influência direta, né, com essa negociação de Wagner, né, porque pelo que a gente já leu, já escutou de algumas em alguns outros locais, o Grêmio abriu mão da dívida que o Vitória tem por Bruno Vini, né, que acho que gerava em torno de 1,2, 1,5 milhões. O Vitória ainda continuou com 20% tanto de Wagner quanto de Lucas Esteves, né, para futuras vendas. Então, isso é um ponto a se considerar, principalmente pelo potencial dos dois, né, de Wagner e de Esteves. E então acho que isso tudo tem que entrar nesse cenário, né? Se foi bom, se foi ruim, lógico que desportivamente a gente vai ter uma perda muito grande com a saída dos dois, mas eu acho que foi uma boa negociação, principalmente por estar envolvendo mercado interno. A gente não está falando de mercado para fora do país, então eu acho que foi uma venda muito bem feita. E também sabendo que no futuro, com uma possível venda de um dos dois, o Vitória ainda vai ter um ganho econômico com isso também. Então eu dou uma nota 8 aí para essa negociação. Parte das críticas aí giravam em torno de trazer esses exemplos que eu citei, de Tassiano, de vendas do Bahia, mas acho que parte de um entendimento bastante simplista do que determina o valor de mercado de um atleta. Né? Então as pessoas trouxeram ali, por exemplo, comparações de dizer, olha, o Lucas Esteves é um dos melhores laterais do campeonato, o Wagner é um dos melhores zagueiros do Nordeste. E aí comparam com o nível que esses atletas que foram vendidos por notas mais altas, em termos comparativos, estariam abaixo, porque, afinal de contas, não tem esse destaque em nível Brasil que esses outros tiveram. Só que a gente tem que trazer o contexto, né? O clube em que eles foram vendidos, no caso do Bahia, pertence ao Grupo City, que traz um valor de mercado aí muito alto para a negociação, e isso acaba trazendo um pouco a gente para uma realidade um tanto incômoda,
que o Vitória ainda não é esse clube em nível Brasil e de valor de mercado que a gente gostaria que fosse, né? A gente está num processo que o próprio Carpini sempre cita, gosta de dizer, né? Que a gente estava 3 anos atrás, o time estava na Série C, e é uma verdade, o Vitória estava Sim, prestes ali a chegar num cenário de insustentável, de queda da C para D, e a gente conseguiu essa virada de chave muito rápida de subir para B, ser campeão da B, agora sustentar na Série A. Então é um processo que ele não acontece do dia para a noite, e isso, do ponto de vista financeiro, também tem impactos, né, Matheus? O Vitória sem não está dúvida. posicionado ainda, por exemplo, da forma como o Fortaleza, pegando aí um exemplo de um clube do Nordeste, conseguiu se estruturar economicamente a ponto de manter vários atletas, né, de ser competitivo em nível de mercado para manter esses atletas que são referência. A gente tinha um pouco essa expectativa de manter esses atletas que acabam, né, a realidade acaba se impondo e a gente ainda não tem ainda essa segurança de instituição que a gente gostaria de ter, né? Estamos num momento de Concordo, transição. perfeito. E eu acho que também até um outro ponto, se a gente for analisar friamente, assim, não vamos analisar a negociação sem que seja Wagner, né? Vamos analisar economicamente. Wagner jogou 1 ano e meio no clube, né? Então, chegou no início da Série B e jogou toda a Série A. A gente ganhou praticamente 20, um pouco mais de 20 milhões de reais em 1 ano e meio com o atleta, né? Que deu a sua resposta dentro de campo e foi contratado para isso e ainda gerou benefício financeiro para o clube, né? Então acho que tudo isso tem que entrar nessa negociação como um todo, né? A gente tem que também pesar isso no cenário geral. E aí, já juntando com o próximo tópico que eu ia trazer aqui, eu queria pular para o terceiro tópico, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando, que é o seguinte: uma coisa é o que a gente pensava ali no fim do campeonato de 2024, e aí a gente acaba criando expectativas de curto prazo em função de como que foi a nossa janela, né? Então, no fim de 2024, a gente temia que de fato acontecesse o que está acontecendo com alguns atletas, e pelo fato de que a gente acabou fazendo uma transição para 2025 ali com a segurança de manter quase todos, né? A gente perdeu o Alejandro, mas já tinha essa expectativa de que fosse perder. Então isso acabou aumentando a nossa ali expectativa para um nível que talvez fosse irreal, né? Então a pergunta Sim, que eu te faço, Matheus, é se no fim de 2024, se eu te dissesse que a gente ia perder Lucas Esteves, que ia perder Wagner Leonardo, que ia perder Alejandro, mas que por sua vez ia manter alguns outros atletas importantes, como o Lucas Arcanjo, como o Mateuzinho, como o próprio Neres, o William Oliveira, atletas que foram importantes aí, especialmente nesse segundo turno com o Carpini. Se eu te dissesse que ia acontecer isso, qual que seria a sua reação? Seria tão assim de colocar tudo a perder como parte da torcida está reagindo nesse momento? eu acho que não ia ser não é novidade para ninguém que isso ia acontecer, né? E a gente escutava muito isso, tanto nas arquibancadas durante os jogos finais, né? Nos nossos grupos de WhatsApp aí que a gente participa, em conversas, que ia ser muito difícil o Vitória manter Wagner, manter Mateuzinho. A gente quase também perde Lucas Arcanjo, que querendo ou não foi um pilar também na Série A. Lucas Esteves estava entre os 3 melhores laterais esquerdos do brasileiro, né, do ano passado, então acho que não ia ser surpresa para ninguém. Todo mundo já comentava isso, que ia ser difícil a manutenção, mas quando acontece, ninguém gosta, né, da perda. Mas não acho que não seria novidade para ninguém. E não vai ser novidade para mim também se Mateuzinho sair. Novidade nenhuma. Tecnicamente é o melhor jogador do elenco, isso não é indiscutível. Já houveram conversas aí que chegaram algumas propostas, mas nada muito concreto. Mas agora que está passando essa primeira janela, né, não vai me surpreender se numa segunda janela Mateuzinho saia também. Para mim não vai ser surpresa nenhuma. E aí eu queria entrar agora numa questão um pouco mais polêmica, né? Que a gente viu a reação. É um pouco unânime as críticas à diretoria, de a galera ficar pé da vida com a diretoria, em função, enfim, dos aspectos que a gente já falou, de não ter soado tão inteligente
a venda da forma como foi feita e tudo mais. Agora, a reação pessoal com o jogador ela foi um pouco mais dividida, né? Houve quem entendesse, houve quem descontasse ali no atleta, por isso o Wagner fez alguns posts no seu Instagram com comentários desativados para evitar essa reação da torcida, muita gente dando um follow ou buscando ali os canais para xingar o Wagner, chamando de traidor. Eu queria trazer um pouco esse ponto para você comentar aqui, porque eu particularmente eu acho bastante curioso a forma como a gente trata o atleta de futebol como se fosse uma categoria apartada da sociedade, né? Como se Uhum. é, essa figura do mercenário, de alguém que está altamente preocupado com o dinheiro e que as outras coisas não contam, como se essas mesmas preocupações, a tentativa de equilibrar o aspecto pessoal com o profissional, os sentimentos de amor e de ódio, de raiva, de medo, de vontade de sair ou vontade de ficar, são sentimentos ambíguos que todas as pessoas têm em qualquer profissão, seja Sim, advogado, jogador de futebol, juiz de futebol, engenheiro. A gente viver, né, a profissão e a vida é se entregar a esses sentimentos que não são nunca preto no branco, não é nunca tão claro. claro assim. E o atleta de futebol, por mais que eu acho que muitas vezes eles ficam encastelados em razão do fato de ganharem quantias ali que são realmente fora de cogitação para a média do salário real do Real, brasileiro, né? sim. Então muitas vezes Uhum. se cria essa imagem do jogador encastelado ali na bolha, nas mansões. Só que eu acho que na prática eles têm muito mais em comum com a gente do que a gente imagina. E é um pouco Sem um dúvida. ponto que eu trouxe aqui no Twitter do nosso Visão Colossal. Eu queria. Me soa um pouco exagerada essa reação de pintar o atleta como um mercenário, quando na prática eu acho que eles têm muito mais sentimentos em comum com a gente. Eu queria que te ouvir um pouco sobre esse aspecto, Matheus. Eu concordo com você, Rafa. Porque primeiro, antes de ser um atleta profissional, ele é um ser humano, assim como nós, né? Então, cada um está na busca da sua melhoria, né? De ter novos desafios. Isso é o que move as pessoas, né? E principalmente para a carreira de atleta, que é curta. A gente sabe que Wagner tem 25 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, ele não tem a ocupação que ele tem hoje, não vai ter mais a ocupação que ele tem hoje, de ser atleta de futebol. Né? Então, tudo isso também tem que pesar na decisão do atleta, da família, ele quer ter a sua independência financeira, porque para ele é muito incerto, depois que ele encerrar a carreira, o que é que ele vai fazer da vida. Né? A gente vê aí muitos atletas que ganharam muito dinheiro na sua época e que hoje tem uma vida que não é digna assim do que ele ganhava anteriormente, né? Então acho que tudo isso tem que entrar nessa conta aí na decisão do atleta. Lógico que a torcida não gostou da forma como foi feita, né? Ninguém esperava. Wagner é um ídolo recente do clube, né? O capitão do time. Então a torcida não esperava isso. Mas também eu acho que é exagerado colocar ele na cruz dizendo que é um traidor. Eu não enxergo dessa forma, né? Acho que é meio que um mix de emoções, assim, pela saída, né? E também questão de, eu sou grato por Wagner pelo que ele fez. Não, ele foi contratado para fazer isso, fez muito bem feito. A gente até falou em nossas lives sobre o perigo de ter essa gratidão por E isso, diretoria, por atleta, né? Então faz sentido, realmente. exatamente. Então, ele foi contratado para fazer isso, fez muito bem feito, né? Tem a identificação com a torcida, se identificou com o clube, enfim. Isso tudo faz parte do processo, né? Mas questão de gratidão, também não. Ó, tá ok, Wagner, obrigado. Assim, não uma gratidão exacerbada, né? Porque ele foi contratado para isso. Quando a gente é contratado nas nossas funções, né, nas nossas profissões, a gente é contratado para fazer aquilo. Né? Então, eu enxergo muito por esse lado. Não Chegaram, crucificar e também não ser, meu Deus, acabou o mundo. Não, vida que segue. para ilustrar, chegaram a trazer uma suposta declaração que ele teria firmado um compromisso de dizer que fica até o fim da temporada ou que vai disputar a Série A. Mas o ponto é que, assim, quando o atleta não está numa negociação consumada, quando ele tem jogo, quando ele tem Copa do Nordeste, Bavi pela frente,
ele não tem alternativa a não ser dizer que ele tá no Vitória. Porque você Claro, imagina escalar o Wagner para jogar uma competição importante, um jogo importante, depois de o atleta dizer, olha, eu não sei se vou ficar pra Série A, qual é o meu futuro? o futuro a Deus pertence, sabe? Expressões assim que para um atleta de futebol não fazem sentido. Ele Não cabe, precisa dizer sem que ele está dúvida. engajado com o time, mesmo que ele saiba que ali o empresário dele está em conversas para negociar ele. Então o torcedor tem que entender, né, que essa sinuca de bico aí que o atleta não pode dizer outra coisa a não ser firmar o compromisso dele com o Vitória, enquanto ele ainda está escalado para o jogo, E enquanto ele ainda está treinando com a equipe. E eu não enxergo isso de um cara, nessa situação que você falou, o cara, ele é mentiroso, tá dizendo que ama o clube, que quer ficar, sendo que já tem negociação. Não, é o que você falou. Hoje ele é atleta do Vitória, então ele vai se doar, ele está sendo muito profissional, né? Vou me doar 100% aqui da minha capacidade para ajudar onde eu estou hoje. Se amanhã eu já não vou estar mais aqui, já é um outro cenário, já é uma outra situação. Né? Mas enquanto eu estou aqui, eu vou me dedicar 100% ao clube, né? Perfeito. E aí, o último ponto dessa nossa conversa, Matheus, que é o que mais está angustiando o torcedor do ponto de vista de campo e bola, é a famosa pergunta: o que fazer com o dinheiro, né? Que vai entrar parcelado, então aí dos próximos meses o Vitória já vai ter uma boa parte da grana em caixa e a janela aí fechando nas próximas semanas, já tem Brasileirão daqui a um mês. E Sim. o Vitória já vinha com essa dor de cabeça aí para achar um centroavante titular. E agora vem essa necessidade um tanto impossível de brigar ao mesmo tempo para substituir o Wagner Leonardo sem deixar de lado essa necessidade que já existia de ter um centroavante. E eu te pergunto, Matheus, busca esse equilíbrio aí impossível, foca na zaga, foca no centroavante, como que você pensa essa questão aí? Acho que até mesmo antes de acontecer essa movimentação da saída de Wagner, acho que a gente entende que na janela que o Vitória fez ainda faltava o 9, né? Então eu acho que é o momento, né, de ir em busca total por esse 9, né? Um 9 de impacto que chegue, vista a camisa e vai jogar e que vai os adversários vão se preocupar quando for jogar contra o Vitória, né? Então, primeiro que a reposição de Wagner tecnicamente, ser um zagueiro canhoto vai ser muito difícil de achar, então a gente tem que se desapegar disso de achar um novo Wagner, né? Para A além de ser gente, canhoto, né? Um cara que além tinha de ser uma canhoto, liderança, um sim. entrosamento com o Não só dentro Neres, de né? campo, né? Dentro e fora, né? Então Total. tem a liderança de vestiário também, era um dos líderes do elenco desde a Série B. Então a gente tem que se desapegar disso, que não vai ter um novo Wagner na prateleira e a gente vai lá pegar e trazer para cá. Né? A gente tem que cair aqui na realidade e eu acho que hoje a maior lacuna que a gente tem ainda é do 9. Né? Apesar de ter Fábio aí com bom desenvolvimento aí nesse início de temporada, né? Apesar de ter chegado para a beirada, aí vai decidir Carpinho aí se Fábio vai ser beirado ou se vai ser referência. Tem a chegada de Carlinhos, e se de fato acontecer de a diretoria focar no 9, aí foi o que a gente comentou até em off aqui, de que alguém talvez vai ter que cair dos quatro, né? Que a gente tem Fábio, tem Janderson e tem O Carlinhos, e elenco ficando chegaria mais um. inchado. O elenco ficando Isso. inchado. O Carlinhos foi contratado para brigar por ser titular. O Fábio já mostrou que ele é melhor Vai centroavante ajudar, ele do vai que ajudar. extremo. Uhum. Então, esse é o ponto que eu chamaria atenção aqui. Se for focar num centroavante, eu acho que o Janderson vai acabar Vai sobrando. rodar, né? Ou, ou não sei, ou o próprio Fabri ser deslocado ali para uma função de ponta pelo excesso de centroavante. Essa é a minha questão com ir buscar esse centroavante, sabe? Eu acho que quatro para uma posição só é muito, e nenhum da base, né? Os quatro contratados, os quatro de fora, eu acho muito para uma posição só. Em relação à liderança, a gente vai ver agora como é que vai se consumar esse processo. Eu acho que tem um pouco desse processo orgânico de você distribuir a liderança, né, de buscar caras que têm essa personalidade. O próprio Neres, você comentava aqui em off, Sim. que tem esse perfil, né? O Baralhas me chamou muita atenção nesses jogos, como é um cara que, além de ter esse perfil de liderança, ele é um cara que tem inteligência de orientar os companheiros, então você vê que ele está sempre ali chamando a linha que a gente sempre cobra, da linha da zaga ir para frente, ele
pedir para a linha avançar. É um Uhum. cara que me parece que tem essa inteligência de jogo que o Wagner tinha e esse perfil de liderança que pode ser uma boa substituição aí nesse processo. E o Carpini também vai ter que mostrar a capacidade também de treinador de fazer com que essa liderança seja não só ela surja organicamente, como seja trabalhada internamente Perfeito. para aparecer, né? Vai ser Sim. interessante de ver como que isso vai se desenhar aí ao longo do ano. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que cair na real de que não vai ter uma contratação que substitua o Wagner, mas também me parece que esse zagueiro canhoto, em algum momento ele vai ter que ser contratado ali para brigar por posição com Porque hoje é Zé Marcos, né? O o único Zé canhoto que Marcos, tem. que eu não vejo o É, Zé Marcos não, com qualidade técnica para assumir a titularidade ali, né? também E não, não aí, se enxergo o não. Lucas Alter vai eventualmente jogar pela esquerda, a gente vai ver nos Uhum. treinamentos, né? Ou o Neres vai para a O Neres, esquerda também. não vejo o Neres jogando pela esquerda, me parece mais ali um zagueiro pela direita, não vejo ele usando muito a perna esquerda. A gente vai ver aí se taticamente vai ter essa necessidade ou não, mas realmente a torcida concorda que a necessidade de um 9 me parece mais extrema do que a necessidade de um zagueiro, até Já era antes taticamente. da Já saída de era, Wagner, né? Já exatamente. era, né? Então, com esse alívio que vai ter na folha aí, que Wagner era o maior salário do elenco, eu acho que é o momento de ir com tudo para buscar um 9 de impacto, tem que ter. É, Carlinhos ou Fábio ou Janderson, não enxergo como jogadores de referência que vão resolver o problema do Vitória na Série A, não vejo isso. Apesar de ano passado a gente ter passado um pouco por isso de eu também não enxergava o Alejandro como um cara de impacto para resolver o problema do 9 do Vitória numa Série A. Acabou que deu certo, que bom que deu certo, né? Mas um raio cair duas vezes no mesmo lugar acho meio difícil, né? Pois é. Pois é. Então é isso, Matheus. É um pouco esses aspectos que eu queria trazer com você nessa conversa. A gente vai falar mais disso na live durante a semana, no nosso Twitter. Já convido vocês para darem o joinha no vídeo, se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu e acompanhar os conteúdos do Visão Colossal. Essa semana vai dar o que falar nos bastidores do Vitória. A janela está fechando em breve. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias em torno desse assunto. Um abraço, Matheus. Valeu, Rafa. Tamo junto aí. Até a próxima, galera. Falou.